Ei, plugados, tudo bem por aí? Estar atento à hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, é um cuidado necessário, não apenas para quem foi diagnosticado como hipertenso. E você sabia que além da hereditariedade, diversos fatores ligados a hábitos de vida inadequados podem contribuir para o surgimento da doença? E para sanar todas as nossas dúvidas sobre a pressão alta no Plugado na Saúde de hoje, vamos bater um papo com o cardiologista Dr. Paulo Brandão, que vai nos orientar sobre a prevenção e os cuidados com o uso de medicamentos para pressão alta. Olá, Dr. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande falar sobre esse tema, que sem dúvida é o tema mais comum no dia a dia nosso no exercício da cardiologia. A pressão alta é uma doença tão frequente que no Brasil chega a acometer cerca de 1/4 da população, ou 25% da população se mostra hipertensa. Então, daí a importância de abordarmos esse tema. Então, doutor Paulo, para começar, a minha maior dúvida, o que é a pressão alta? A pressão é uma necessidade que o organismo tem de fazer o sangue circular. Nós temos o coração no centro do peito, funcionando como uma bomba, ligado a vários sistemas de condução arterial, e esses sistemas vão se subdividindo e é necessário que exista uma pressão de fluxo dentro desse sistema para que o sangue chegue de forma adequada no cérebro, de forma adequada nos membros inferiores e no restante do organismo. Quando essa pressão dentro desse sistema de túbulos começa a aumentar por uma série de fatores, esse sistema começa a trabalhar forçado. Ele começa a ter suas paredes lesadas pelo sistema de pressão alta. E isso, ao longo da vida, vai determinando uma série de consequências que podem diminuir a expectativa de vida do indivíduo. Então, e o que causa essa pressão alta? A hipertensão é uma doença multifatorial. É difícil você dizer que exista só uma alteração no organismo que está gerando essa pressão alta. A gente nunca pode esquecer disso que você já falou aí, que é a questão da hereditariedade. Quem tem alguém na família com pressão alta tem mais de 30% de chance a mais de vir a ser hipertenso. Uma pessoa que aos 60 anos de idade tem pai hipertenso e mãe hipertensa tem uma chance mínima de não estar tomando remédio para pressão. Então o fator genético é extremamente importante. Durante a vida do indivíduo, à medida que ele vai sendo submetido a processos diferentes no trabalho, no lazer, nas atividades do dia a dia, a exposição desse indivíduo ao estresse, à tensão e a fatores como um sono inadequado, uma alimentação inadequada, né? Você vê a importância da alimentação. No Brasil a gente usa em média 6 a 8 gramas de sal de cozinha todo dia, sendo que nossa necessidade, nosso organismo não precisa mais de 2 gramas. Então o excesso de sal também é um fator que contribui para o surgimento dessa alteração. Tem uma série de medicamentos que a pessoa usa e não dá muita importância ao uso desse medicamento, mas esse medicamento pode estar relacionado com o surgimento da pressão alta, né? Algumas substâncias que têm ação anti-inflamatória, os corticoides, os próprios anticoncepcionais orais, muito comum no uso da mulher, alguma substância que tem valor vasoconstritor, né? Há poucos dias eu atendi uma pessoa no consultório viciada em remédio para pingar no nariz com vasoconstritor. E ao longo dos anos, ficou mais de 10 anos usando esse remédio e desenvolveu hipertensão pelo uso crônico de uma substância vasoconstritora. Mas a história natural da hipertensão é aquele indivíduo que tem história na família da doença e por volta dos 40, 50 anos, é importante também a passagem da mulher pelo climatério e a menopausa. Depois dessa fase ele tende a virar um grupo de risco mais apropriado para o surgimento dessa alteração que é a pressão alta. E quais são os riscos que a pressão alta causa no indivíduo? Eu tenho uma bomba no coração que está fazendo pressão para o sangue circular. Se dentro desse sistema que
está circulando o sangue, a pressão está aumentada, ela vai degenerando as artérias, ela vai fazendo essas artérias sofrerem um sistema de desgaste, até no ponto que essas artérias podem vir a romper ou a criar mecanismos que levam à obstrução dessas artérias. Então, a consequência mais temida da hipertensão e a mais comum é o acidente vascular encefálico. É a pessoa que deu derrame cerebral. A gente sabe muito bem que indivíduos que têm pressão de difícil controle, que usam 2, 3 remédios e à medida que o tempo vai passando não consegue ter uma pressão adequada, esse indivíduo tem uma chance muito maior de desenvolver o famoso derrame cerebral, né? A pressão alta também é fator de risco para uma série de outras doenças do organismo. A doença das coronárias, o infarto agudo do miocárdio, a angina também é mais frequente em quem tem pressão alta. A alteração da circulação na perna é mais comum em quem tem pressão alta. E outra doença muito comum, que está por trás de quase grande parte das pessoas com problema renal, insuficiência renal, aqueles que vão precisar de hemodiálise ou aqueles que vão tratar a insuficiência renal sem precisar de hemodiálise, por trás deles estaria a hipertensão e, frequentemente, a diabetes junto também. E é fácil dar esse diagnóstico, doutor? Por incrível que pareça, à medida que o tempo vai passando, a história vai sendo reavaliada, a gente vê que antigamente era normal que uma pessoa tivesse pressão de 16 por 9,5. Era a pressão considerada normal na década de 80. Na década de 50, era considerado normal uma pressão de 18 por 10. Hoje, nós consideramos que 14 por 9 é uma pressão média acima da qual a gente passa a considerar o indivíduo hipertenso. Então, esse conceito foi mudando à medida que o tempo foi passando. Cada dia mais a gente vê que a medida nossa de consultório, você vai ao consultório, eu vou medir sua pressão está alta, eu passo o remédio para você. A gente tem chegado à conclusão que essa visão da hipertensão pode cair numa série de erros. Então, hoje, o que se apregou é que se faça um diagnóstico mais detalhado sobre essa elevação da hipertensão. É muito comum que 20% a 30% das pessoas, só de chegar no consultório e de medir a pressão na presença do médico, tenha seus níveis pressóricos elevados. Essas pessoas são a chamada hipertensão do jaleco branco. Quando medida a pressão em casa ou em outro ambiente, tem a pressão normal. Se você já passa remédio para pressão para essa pessoa achando que a pressão do consultório é diagnóstica, você pode cair em erros. Então hoje a gente tem feito medidas mistas, não só a medida do consultório, mas a gente tem valorizado muito a medida na casa do indivíduo. Ou o indivíduo leva para casa um aparelho digital e ele faz as medidas em casa, ou o indivíduo coloca um aparelho e fica com ele 24 horas medindo a pressão, ou o indivíduo tem um aparelho e combina com o médico algumas medidas em algum horário e a gente vai avaliar essa situação. Nós temos usado isso com muita frequência nos últimos 2, 3 anos e tem contribuído muito para a compreensão de o que é hipertensão, o que precisa de remédio e o que não precisa de remédio. Doutor Paulo, me tira uma dúvida que me dá agora. Essa doença, ela comete mais homens ou mulheres? Tem uma idade também? Essa doença é uma doença que a gente pode dizer que ela não poupa nem homens nem mulheres, né? Quanto à idade, o homem tende a ser hipertenso mais precocemente. A tendência é que o homem, depois dos 40, aquele que tem fatores importantes para gerar essa hipertensão, ele comece a apresentar esse destempero na pressão. E a mulher, geralmente, depois dos 50, coincidindo, geralmente, com a fase do fim do climatério e a menopausa. Pode acometer em crianças também? Cada dia, mais frequentemente, a gente tem visto hipertensão em criança. É bom salientar que existem duas formas de hipertensão. Tem a hipertensão primária e a hipertensão secundária. A hipertensão secundária, ela vem em consequência de algum defeito que a pessoa apresente no organismo. Por exemplo, ela tem um tumor no rim que secreta substâncias que alteram a pressão. Então, tem que tratar esse tumor do rim.
ela tem um problema na suprarrenal, ela tem um problema nos vasos do coração. Então, são alterações que você trata essas alterações e a pressão tende a melhorar. Infelizmente, essa aí são a minoria das hipertensões. A grande maioria da hipertensão é a chamada hipertensão primária, onde você não acha uma causa definitiva, onde você possa tratar e levar o indivíduo para o controle sem precisar de medicação. E como fazer esse tratamento sem medicação? Tem uma série de situações que estão envolvidas no surgimento da hipertensão e o controle desses fatores podem levar a retardar um pouco o aparecimento dessa pressão ou às vezes até cancelar a sua existência. Um quadro muito diário da gente no consultório é a pessoa que está com excesso de peso. O obeso frequentemente apresenta alterações circulatórias, alterações inflamatórias, alterações às vezes relacionadas com síndrome metabólica, onde não só o excesso de peso influiu, mas também alterações nos lípidos, nos triglicéridos, no colesterol bom, né? E que essas alterações inflamatórias tratadas de uma forma adequada pode conduzir ao controle da pressão. A gente vê com muita frequência no consultório que se você está com excesso de peso e você consegue perder 10% do seu peso num prazo de 1 ano, isso já tem um reflexo bem favorável sobre sua pressão, às vezes evitando até o uso de medicação. Uma outra forma muito frequente ultimamente que tem nos preocupado é a pressão arterial associada com a apneia obstrutiva do sono. Não é muito infrequente, a gente vê isso muito no consultório, a pessoa que vai dormir, ronca, depois de roncar muito, tem uma pausa na respiração e nessa pausa respiratória o organismo interpreta aquilo como uma situação de estresse máximo, libera uma série de substâncias que leva a pressão a 20, 22, 24. Isso vai se repetindo durante a noite 4, 5, 6 vezes e vai causando um dano ao aparelho cardiovascular da pessoa. Embora de dia, às vezes, ele tenha uma pressão normal, durante a noite ele é submetido a uma fase de estresse de pressão significativa. Então, diagnosticar essa doença obstrutiva do sono, através de um exame que chama polissonografia, que a pessoa passa a noite inteira no laboratório de sono e avalia essas paradas na respiração. E tratar isso de forma adequada, através de mecanismo que facilite a ventilação durante a noite, pode ser um fator também que elimine aí essa necessidade de medicação. Então, praticar atividades físicas e uma boa alimentação é fundamental. Sim, manter um peso adequado é extremamente importante. Em relação à alimentação, a alimentação adequada para esse equilíbrio, né? Nós já colocamos a importância do sal. Em vários países que você visita, na hora que você chega lá no restaurante para você comer, você come a comida e você fala assim, tá horrível, não tem sal. Eles falam assim, não, aqui existe uma lei que proíbe pôr sal no alimento. O sal está na mesa e se você quiser, você joga o sal na sua comida, a quantidade que você quiser, mas a produção nossa não usa sal. Então é o risco dessa situação. A pessoa deve usar de forma bem criteriosa algum desses medicamentos que podem levar ao surgimento da hipertensão. A prática de atividade é extremamente importante, não só para ajudar a manter o equilíbrio do organismo, o bem-estar, a secreção de uma série de substâncias que causam bem para o organismo, mas também para manter o peso e já está provado que ela consegue também, junto com outras atividades, fazer parte desse pacote. Então, essas medidas que não são remédio, elas podem ser usadas no início, quando a pressão não é muito exagerada, e elas podem ser suficientes para esse controle. Mas quando a pessoa necessita de remédio, essas medidas não farmacológicas, elas precisam ser também implementadas no tratamento, porque elas fazem grande diferença em termos de usar pequenas doses, poucos medicamentos e estar junto com essas medidas higiene dietéticas.
Então, doutor Paulo, para finalizar, dá algumas dicas para os nossos plugados de como o tratamento com medicamento e a automedicação tem que ser restritivo. A gente percebe com muita frequência que aquela pessoa que está acabando de receber o diagnóstico de pressão alta tem uma resistência muito grande ao uso de remédio para pressão, né? Ela sempre tenta, às vezes, postergar isso, e aí entra um conceito muito importante, talvez a pedra fundamental da atuação nossa no dia a dia da abordagem da hipertensão, que é a questão de aderência. Uma pessoa que tem uma receita com 1, 2 ou 3 medicamentos e aquele medicamento não está fazendo efeito, a causa mais frequente no dia a dia é uma aderência inadequada àquele remédio, né? Não é bom ficar tomando remédio, né? Principalmente quando os remédios causam efeitos colaterais. Na década de 70, na década de 80, a grande maioria dos remédios, eles causavam efeitos que deixavam a pessoa realmente muito desanimada. Os remédios modernos, nós temos hoje várias opções e que permite que a pessoa possa usar essa medicação de uma forma equilibrada. Antigamente, a gente optava por usar um remédio só. Hoje em dia, a tendência é que a gente associe uma dose pequena de um remédio com uma dose pequena do outro remédio e esses dois medicamentos possam agir de forma mais equilibrada no controle da pressão. Uma vez que o surgimento da pressão é multifatorial, tem vários fatores influenciando nesse tratamento, aí você tem um remédio que vai fazer um bloqueio de uma certa substância que o organismo faz com que a pressão alte, que a pressão altere, e associar com o outro que faz um outro efeito que vai contribuir para essa junção. Então, não é nada de se assustar se a pessoa antes não gostava de um remédio para pressão alta e quando sai do consultório, sai com 2. Por isso que a grande maioria dos remédios hoje já trazem no mesmo comprimido 2 substâncias. Uma que faz a pressão baixar por um certo mecanismo e outro que ajuda nesse mecanismo. E já temos hoje remédios que têm 3 substâncias na própria fórmula e a importância, então, da adequação entre o que é a prescrição do médico e o que é o dia a dia do uso do remédio. Eu não vou dizer que não existe efeito colateral do uso desses remédios. E eu gostaria de falar sobre alguns que são muito comuns no dia a dia do consultório. Ô doutor, eu comecei a tomar esse remédio de pressão, minha perna não era inchada, minha perna começou a inchar. Tem um remédio ótimo para pressão, um remédio excelente, controla a pressão muito bem, mas que em 20, 30% das pessoas pode surgir esse efeito colateral, que é a inchação nas pernas. Às vezes dá para controlar esse efeito, mas às vezes a gente tem que trocar esse remédio por um outro. Na década de 80, quando foram lançados aí os novos medicamentos, os chamados inibidores de enzimas de conversão, que o povo todo conhece como captopril, enalapril, um efeito colateral muito comum dessas substâncias, que são substâncias excelentes no controle da pressão, é a tosse, né? Cerca de 15% das pessoas normalmente têm tosse ao usar esse tipo de remédio. Então a pessoa começou a usar um medicamento e começou a tossir, tosse seca de uma forma prolongada, ela tem que pontuar ao médico porque ele vai trocar esse medicamento por um outro grupo de medicamento que não causa esse efeito de tosse, né? Nós temos algumas pessoas que têm alguma predisposição à chieira, à asma, à bronquite e tomam lá um certo tipo de remédio e esse certo tipo de remédio pode aumentar a chieira, pode aumentar o cansaço. Também deve ser ponderado nessa situação. Alguns tipos de medicamentos também podem piorar no homem a chamada disfunção erétil, né? A dificuldade da ereção para o ato sexual. Isso também deve ser discutido com o seu cardiologista, com o seu urologista, buscando ver se está relacionado com o uso de remédio ou não. Mas eu volto a dizer que os remédios antigos, geralmente, eles causam muito mais efeitos colaterais que essas drogas novas que são muito mais bem aceitas.
E do mesmo jeito que a gente hoje está com essa tendência de medir a pressão da pessoa em casa para saber se ela tem pressão alta ou se não tem, a gente pensa hoje em medir a pressão da pessoa em casa que está tomando remédio para saber se aquela pressão está controlada satisfatoriamente ou não. Então isso é importante nesse contexto de entender a evolução do indivíduo e diminuir os riscos dele desenvolver essas doenças secundárias à pressão alta no organismo. Então, doutor Paulo, é fundamental ter um diálogo entre o médico e o paciente, né? Para que eles possam juntos entender e compreender se está tendo essas sequelas, esses efeitos colaterais, para poder evitar e fazer as mudanças com a medicação correta, né? Correto. Eu fico muito preocupado com algumas situações. Por exemplo, a mulher na idade fértil, uma mulher de 30, uma mulher de 40 anos, que começa a ficar com pressão alta, vai consultar e o remédio mais usado em toda a nossa região não é próprio para mulher em idade fértil, porque pode causar problemas na embriogênese dessa gestante. Então, é importante essa discussão, é importante saber o que é mulher na idade fértil. A mulher diz assim, não, eu uso pílula anticoncepcional, eu uso tabelinha, eu evito, eu não tenho risco de engravidar. Mas quando engravida em uso de alguns tipos de medicamento para pressão, pode vir a ter problema. Então, existem várias outras opções, alguns outros remédios que podem ser usados na mulher nessa faixa de idade sem riscos, sem complicação. Essa interação entre o médico e o paciente é muito importante nessa abordagem de controle para se ter um resultado melhorado nesse nível, né? Então, doutor Paulo, muito obrigado por participar do nosso programa e nos esclarecer essas dúvidas. Foi um prazer, estamos aí à disposição. Então, plugados, chegamos ao final de mais um programa. Espero que tenha gostado e compreendido sobre a importância de melhorar o controle da hipertensão para viver mais e com mais saúde. Então, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam plugar nesse tema. E lembre-se, uma pressão arterial controlada é sinônimo de saúde e bem-estar. Até o próximo programa.